Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Bom, hoje eu vou estar apresentando o plano de ensino de controle e servomecanismo. Quais são os objetivos gerais da disciplina? Capacitar o aluno na compreensão dos princípios básicos de sistema de controle automático e na aplicação dos principais métodos de análise e síntese de sistema de controle com uma entrada e uma saída. Então a ideia, pessoal, é que a gente estude os sistemas que possuem uma entrada e uma saída. O caso mais simples, um exemplo bom de se dar, é o controle de um motor elétrico. O que a gente pode controlar no motor elétrico? Tanto a sua velocidade angular como a posição angular do seu eixo, ok? Nesses dois, existem diversas outras aplicações que fazendo o controle tanto do posicionamento angular do motor como o seu controle de velocidade. Tem vários tipos de aplicações aí na indústria, tanto em esteiras rolantes, posicionamento angular do eixo pode ser o posicionamento angular de um braço robótico, etc. Tá? O que são a entrada e saída aqui? Só dando um exemplo aqui do motor elétrico. A entrada pode ser a entrada de tensão do motor, e a saída pode ser tanto a velocidade angular, como eu falei, como o posicionamento do seu eixo de rotação ou de um braço robótico que está acoplado a esse motor elétrico, de alguma forma. O que mais é interessante para a gente falar aqui? Então a ideia é a gente estudar esses principais métodos de análise e síntese. A ideia é que a gente estude um pouquinho como modelar esse sistema, como analisar as respostas no tempo, e os diagramas aí de lugar das raízes, diagramas de blocos, para a gente determinar requisitos de projeto, e com ferramentas de projeto também, como que a gente analisa essas informações, para que a gente obtenha um projeto que a gente atinja esses requisitos, tanto de estabilidade como de desempenho na resposta, no tempo aí. Então a ideia é que a gente estude esses métodos de análise, do nosso sistema e do nosso controlador, como de síntese aí para que a gente tenha um controlador que atinja os requisitos aí demandados para diversas aplicações, ok? Bom, a ementa da nossa disciplina é essa aqui, tá? Eu vou estar falando um pouquinho mais desses tópicos aqui no próximo slide, que são os tópicos, mas a ideia é que a gente estude cada um dos itens aqui da ementa profundamente, ok? Bom, quais são os tópicos? Como que a gente vai estudar a ementa baseada nesses tópicos? A gente vai ter um estudo aí da introdução sobre os sistemas de controle, a parte de função de transferência. Antes a gente vai ter uma revisãozinha sobre transformada de Laplace, transformada inversa de Laplace, E a gente vai estar utilizando aí como base para a gente montar a função de transferência e estar analisando também um pouquinho na resposta do tempo, tá? A ideia é que depois a gente trabalhe, os diagramas de blocos, como que a gente pode estar utilizando eles para reduzir, sistemas um pouco mais complexos, com 2 ou 3 funções de transferências, etc. A parte de realimentação também. Vamos estudar um pouquinho, tem uma introdução sobre estabilidade, utilizando o método de Hurwitz aí, para a gente analisar um pouquinho da estabilidade do sistema, se é instável, ou é estável, se a resposta dele for divergir, etc., tem estabilidade. Se ele convergir e ficar em uma determinada posição, tipo a velocidade angular fica em 500 RPM, tem uma certa estabilidade, tá? A ideia é que a gente analise a resposta no domínio do tempo, também devido à entrada de grau, que vai servir depois. A gente vai perceber, que certos índices, servirão como requisitos para projeto também, e poderá ajudar também na modelagem do sistema, Como que a gente pode identificar, a partir da resposta do tempo, a nossa função de transferência, Será que a gente precisa de todos os parâmetros iniciais, massa, sei lá, a gente pode modelar nesses dois sentidos, tá? Controladores PID, a ideia é que a gente veja já o tópico controladores PID nesse bloco aqui, e com sintonia automática, Então, aqui é um primeiro apresentação e uma primeira forma de projeto, desses controladores baseado na resposta do tempo, tá? Então, são abordagens aí bastante utilizadas na indústria, nos seus controladores,
né, PID, né, etc., utilizados para controle de temperatura, como para posicionamento, né, ou controle de velocidade, etc. Esses métodos de autossintonia são bem utilizados pela indústria. Tá? Depois a gente vai estudar um pouquinho de lugar das raízes e como fazer a compensação, né, o projeto dos controladores por meio do lugar das raízes. Né? Análise frequencial, né, a gente estudar principalmente utilizando os diagramas de Bode, né, e de ganho e de fase, né? E depois vamos ver um pouquinho sobre a compensação por meio da resposta em frequência, tá? A ideia é que a gente trabalhe um pouquinho com a análise frequencial e compensação para a gente ter uma ideia, né, desse sistema. Obtendo, né, a resposta em frequência, né, do nosso sistema, a gente pode também obter a função de transferência, etc. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso quando a gente estiver nesse tópico, tá? Bom, os objetivos específicos aí, fornecer ao estudante conceito para análise de síntese, desenvolvimento de projetos de controle para problemas de engenharia, né? Possibilitar aos estudantes um contato com questões que envolvam teoria de controle e projetos de sistemas automáticos. Né? Bom, esses problemas de servomecanismos estão diretamente ligados à indústria, né? E diversas aplicações aí, né? Que a gente encontra. A gente pensar principalmente no motor elétrico, né? A gente tem desde controle de posição aí para um sistema de um portão automático, né? Como posicionamento de robôs móveis. Aí, hoje em dia a gente tem aplicações aí de carros autônomos, né? Drones, etc. São aplicações que utilizam bem esse tipo, né? Mas a gente pode estar utilizando outros tipos de atuadores aí também, né? Para fazer servomecanismo aí, controle de posição. Então depende muito do tipo de aplicação aí e do tipo de atuador, né? A ideia é que a gente estude esse sistema de forma genéricas, né? E que conforme a modelagem de vocês, né, se aplicam a essa teoria diretamente, ok? Bom, estratégia de ensino, né? Como a gente está trabalhando com ensino, né, remoto, né? A ideia é que a gente trabalhe aí com o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, né? Que vocês vão estar acessando esse material através dele, tá? Em todos os tópicos de conteúdo, né? As seguintes estratégias de ensino serão adotadas. A gente vai utilizar aulas expositivas assíncronas, que são baseadas nesses vídeos que eu estou fazendo para vocês, né? Versando sobre a temática do tópico. Controladores PID. Vai ter um vídeo, né? Provavelmente, se ficar muito longo, eu devo quebrar. A gente vai ter também exemplos, exercícios, né? A partes ou em conjunto, tá? Leitura dos materiais de estudos indicados pelo professor, tá? Eu selecionei uma apostila previamente, eu devo estar indicando as sessões que vocês vão estar lendo, tá? Para complementar, né, esse material, tá? À medida que a biblioteca disponibilizar um outro livro que seja interessante para a gente, eu devo indicar também leitura desse material, ok? Resolução dos problemas exemplos e postagem de suas resoluções no AVA. Né? Então, esses problemas exemplos a gente vai estar utilizando também para contagem de frequência. Né? Então, eu vou indicar resolver o problema exemplo baseado na aula tal. Tá? Provavelmente, esses problemas exemplos aqui eu não estará contando como nota, mas sim a frequência. Né? Então, é importante que vocês façam esses exercícios. Né? Não se preocupem tanto. Provavelmente vai ser bem baseado na aula, então vai ser uma reprodução de algo que vai estar no vídeo. Então, é importante que vocês tentem fazer corretamente, mas não vai ser avaliado a questão se está correto ou está errado. É mais como se vocês estivessem na aula e estivessem fazendo o exercício também, né, durante a aula, ok? Resolução de exercício durante as videoaulas e na lista de exercícios, né, além dos problemas, né, para fixação do conteúdo apresentado. Então, a ideia é que vocês reproduzam, né, os exercícios. Né? Muitas vezes não vou estar cobrando, mas é importantíssimo que vocês reproduzam durante a videoaula, né, que vocês reproduzam esses exercícios também, para fixação. Né? Eu vou estar utilizando a mesa digitalizadora aí, tentando mostrar algum desenvolvimento de exercício, etc. Tá? Indicação de vídeos e outros materiais disponíveis na web, que complementam as aulas. Então,
Vou indicar material de outros professores, aí vídeos, talvez esteja com uma explicação melhor, né, que vocês vão poder consultar também. Tá? E a utilização da linguagem computacional Octave em ambiente online, né, através do Octave Online. Isso aqui eu achei bem interessante. Geralmente eu gosto de trabalhar muito com MATLAB e a linguagem do Octave é bem parecida, tá? A única diferença é que a gente não vai ter a possibilidade da ferramenta do Simulink, que utiliza diagrama de blocos, tá? Eu vou tentar trabalhar quando a gente estiver em diagrama de blocos, né, utilizando os comandos na parte de comando de window ou de script ali para a gente tentar reduzir e tentar fazer alguma atividade nesse sentido, tá? Infelizmente a gente vai perder um pouquinho porque a gente não vai conseguir fazer os diagramas de blocos de forma gráfica, né? Mas tem outras ferramentas aí, né? Como eu falei, o Simulink no MATLAB, né? Tem o Xcos, né? Que é outra ferramenta aí, aberta, gratuita. Eu acabei não optando por ele porque a gente não tinha ele disponível online, tá? Mas eu acho que vai ser interessante aí de qualquer forma a gente está trabalhando com o Octave. Estratégia de ensino. As atividades dos alunos para cada semana serão, né, assistir uma playlist, né, com a videoaula gravada, em partes com pausa, momentos de resolução de exercícios, né, ou não ali, eu devo indicar, né, se for um exercício mais longo eu devo pausar, se for um exercício curto eu devo manter na sequência do vídeo, tá? Conforme for o tempo eu devo parar, né, ou não ali, dependendo da praticidade de que for, né? Mas a ideia é que a gente não tenha vídeos tão longos, né? Se eu não fizer a pausa, talvez eu indique, né, um momento ali na descrição qual vai ser o momento do exercício, ok? Ler o material recomendado, né, e complementar, né, que poderá ser feito antes ou depois de assistir a videoaula. E para que se estima, né, uma duração total de 30 a 60 minutos. Né? Então a ideia não é que vocês fiquem as 4 horas aí, né, da aula, né, fazendo a leitura do material complementar. A ideia é que seja uma leitura que complemente as aulas. Resolver e postar a resolução do problema, né, no AVA, né, o que será usado para contabilizar a frequência nesta aula. Atividade para a qual se estima uma duração de 10 a 40 minutos. Ok? Não é nada longo, vai ser uma atividade aí que vocês vão estar submetendo, eu já tinha comentado antes, não vai estar valendo nota. Resolver exercício da lista de exercício, atividade para a qual se estima-se até 3 horas de dedicação do aluno. Tá? Eu devo postar também a resolução de algum outro exercício da lista de exercícios específico, tá? Que vou tentar selecionar alguns exercícios pontuais e que ajudem, né? Ou vou tentar fazer o vídeo, ou eu posto a resolução manual do que eu fiz aqui, tá ok? Provavelmente não será de todos, tá, pessoal? Porque não fica viável eu postar a resolução de todos, mas alguns exercícios chaves aí que vão ser importantes para a nossa avaliação, devo estar fazendo também, ok? Estratégias de ensino aqui, né? Continuando, né? Também será atividade dos alunos participar dos momentos avaliativos, né? Com a resolução das questões apresentadas em questionário do AVA, né? Conforme a especificação do procedimento de avaliação do aluno. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Em caso de dúvidas, os alunos poderão postá-la no fórum de dúvidas disponível no AVA, né? As dúvidas serão respondidas preferencialmente em modo assíncrono, né? Em momentos pré-combinados entre o professor e estudantes. Encontros síncronos para resolução de dúvidas poderão ocorrer em dia e horário previamente combinado com a turma, os quais serão gravados e disponibilizados no AVA, né, para os demais alunos que não puderem participar sincronamente. Né? Então, devo estar marcando aí, conforme a necessidade, alguns encontros síncronos. Né? A gente combina isso nos fóruns, etc. Atividades dos alunos. Né? Todos os tópicos de conteúdo, né, não avaliativo, a segunda atividade deverão ser realizadas pelos alunos. Assistir às videoaulas, resolver os exercícios durante as videoaulas, né? Ler os materiais de estudo indicados pelo professor, resolver os problemas apresentados e postar a resolução no AVA, resolver exercícios na lista de exercícios, conforme indicado pelo professor, utilização do Octave, né, em ambiente online, né, para realização de simulações e apoio e resolução de exercícios. Eu estou frisando bastante online aqui, pessoal, mas se vocês quiserem instalar a versão no computador de vocês, fiquem à vontade, tá?
ou se vocês tiverem outro software, né, que queiram estar utilizando, que auxilie, não tem problema, tá? Pode usar. Eu tenho a versão do MATLAB Trial lá que eu baixei. O MATLAB é melhor, sem dúvida, né? A UFSCar tem a licença dele, mas a gente não tem disponível para estar passando para os alunos. Então, por isso que eu acabei optando aí pelo software livre. É interessante também por causa dessa questão. O Octave já está muito interessante, tá, pessoal? Já está bem avançado e eu acho que vale a pena a gente estar utilizando aí. Até a turma anterior, o pessoal falou, não, professor, reforça que é importante estar utilizando o software, né, para estar estudando junto com o controle. É importantíssimo a gente utilizar, facilita muito o entendimento, tá, pessoal? Então, utilizem a ferramenta, tá? Importantíssimo. Também será atividade dos alunos participar dos momentos avaliativos com a resolução das questões apresentadas, né, em questionários do AVA, né, conforme especificado na seção procedimento de avaliação do aluno, ok? Recursos a serem utilizados, né? Recursos de aprendizagem utilizados nessa disciplina serão ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, né? Videoaulas gravadas disponibilizadas no YouTube com link de acesso indicado no AVA. Sob demanda, webconferências via Google Meet, né, no quais os alunos só poderão participar usando o e-mail institucional. Importante frisar isso aqui, tá? Vocês não vão conseguir usar sem o e-mail institucional, porque eu vou estar criando a sala com o meu e-mail, né, da UFSCar, e ele só tem acesso com o e-mail institucional. Questionários e possivelmente outras ferramentas do AVA, fora de discussão no AVA, né, materiais, apostilas, slides de aulas, listas de exercícios em PDF disponibilizados no AVA, né, e o ambiente online aí do Octave. Procedimento de avaliação do aluno. A avaliação será constituída por 4 provas e 8 testes, tá? A média será calculada da seguinte forma. A média final, né, é 70% da média das provas, né, e 30% da média dos testes. Sendo a média das provas, sendo MP a média das provas e MT a média dos testes. Será aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 6, né? Não haverá provas substitutivas, tá, pessoal? Não adianta, a gente vai ter só esses momentos. Os testes são principalmente para alertar vocês sobre a prova. Se vocês estiverem tendo dificuldade nos testes, é importante que vocês reforcem o estudo, tá? Porque senão os testes, esses testes são meio, estou precisando estudar um pouco mais, tá? Então estudem, tá? Se preparem para os testes, tá? As provas são exatamente aí o conteúdo que a gente vai estar estudando, mas é preciso que vocês façam a parte de vocês e estudem, tá? Leiam o material, tentem fazer os exercícios, tá? Se tiverem acesso a outros livros também, utilizem e se dediquem bastante, tá, pessoal? É importantíssimo aí, vocês vão ter que sentar e estudar bastante sobre o assunto, né? É uma disciplina que demanda um pouco de estudo, né? Resolução de exercício, senão acabam errando, né? Por coisa boba. Bom, então, conforme o artigo 22 aí do Regimento Geral de Curso de Graduação, os alunos de média final entre 5 e 5.9 terão direito a uma avaliação complementar, né? Então, a avaliação complementar, não vou estar lendo aqui, né? Vocês já estão cientes, devo estar marcando aí sempre no próximo semestre aí. Então, alunos entre 5 e 5.9 aí terão direito a essa avaliação, né? Estará automaticamente reprovado com nota final 0.0 o aluno que em qualquer dos trabalhos ou provas apresentar evidência que tenha plagiado, copiado, colado em provas e outras atividades, quer seja de colega ou de material disponível em rede de livros ou qualquer outra fonte. Tá, pessoal? Eu vou estar sendo rigoroso nessa parte, principalmente analisando a resposta e o que vocês mandarem, né? Então, se tiver coisas copiadas, não façam isso. A ideia é que vocês façam as avaliações sozinhos, tá? É importante isso, né? Então, se tiver algum indício de plágio, alguma coisa aí de enviar coisas para o colega, né? A ideia é que vocês sejam reprovados, tá? A gente vai ser rigoroso nessa questão aí. A frequência do aluno nessa disciplina será contabilizada inteiramente de modo assíncrono, né? A cada aula será apresentado um problema, né? Um exercício sobre o conteúdo apresentado na aula, a ser resolvido pelo aluno.
né? Após a aula, em prazo de uma semana, o aluno deverá postar no AVA, né, a resolução do problema. A frequência em cada aula será contabilizada por meio da postagem da resolução do problema da aula no AVA. Ok? Enviou, a gente avalia. Pessoal, o meu material está bastante baseado aí no livro do Castrucci aí de controle automático, tá? Vamos perceber isso. Mas eu devo indicar também um outro material complementar, deve estar aqui na frente, tá? Que vocês vão poder fazer a leitura, tá? O livro Controle Essencial também eu utilizo bastante, principalmente na lista de exercícios. Vocês vão ver que eu vou estar mandando a lista de exercícios baseada, né, nos exercícios desses dois livros, tá? O NIS é um bom livro também, excelente, só um pouquinho mais complexo, né? Pelo tempo que a gente tem, eu acabei optando pelo controle automático, que é um pouco mais resumido, mais direto ali, né? Mas o NIS é excelente, né? O Franken aí também, Sistema de Controle para Engenharia, tá? São livros excelentes aí que eu recomendo que vocês, se possível, tenham acesso, façam a leitura desse material também, ok? Bibliografia complementar, o Gata, outro livro excelente aí de controle moderno, quem tiver também pode estar utilizando, tá? Dorf, também muitos exercícios, né? Aí tem o livro do Franken, Feedback Control of Dynamic System em inglês, né? E as outras versões aí de 98, 94. Bolton, tá? Também, qualquer livro de controle aí, pessoal, vocês vão estar bem servidos. Sistema de Controle e Reimentação, né? Outro livro, outra referência importante, né? E aqui está a nossa bibliografia. Bom, estou falando aqui, não há necessidade de acesso de outro material diferente, né? Que seja disponibilizado do AVA. Né? Os slides, né? E o material da videoaula, a resolução de exercício é para ser suficiente para vocês. Vou indicar também essas notas de aula aqui do Princípios de Controle de Mecanismo, né, do professor Ferreira aqui da Unicamp, tá? Devo estar disponibilizando o link para vocês depois. Excelente material também, vale a pena muito que vocês façam o download e façam a leitura dessas páginas.